Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do 5 Hits. Hoje eu trouxe mais um resumo sobre como treinar seu dragão, só que dessa vez é o 3. Bom, vamos ao que interessa, o resumo. O filme começa com a turma buscando alguns dragões que estavam presos dentro de um navio gigante. Podemos ver que a turma mudou de visual de novo. Agora eles estão com trajes de pele de dragão, ou seja, a prova de fogo. A turma acaba se embolando na hora da apresentação e acaba que os caçadores de dragões tentam atacar a turma. Então a turma foge deixando apenas um dragão para trás. Aparentemente era uma dragão fêmea. Após chegar em Berk, podemos ver algumas coisas que mudaram depois do segundo filme. E aqui estão elas. Berk aumentou para que pudesse suportar mais e mais dragões. Porém são tantos dragões que parece que a ilha está sofrendo sobrecarregamento. Melequento e Perna de Peixe pararam de ficar correndo atrás da cabeça quente. E aparentemente o Melequento está dando em cima da mãe de Soluço. Basicamente foi apenas isso que apareceu nesse novo filme. Alguns dragões novos apareceram, porém eles já tinham aparecido em Dragões, a corrida até o limite. Quando Soluço e Banguela pousam, deu para notar que ele estava repleto de dragões. O estripador rubro que o Soluço resgatou nem consegue andar direito por causa do seu tamanho. E adivinha? O gigante bobão foi brincar com o Gronk, o filhote, e acabou derrubando uma espécie de poste. Bocão não ficou muito satisfeito e foi dar uma bronca em Soluço por trazer mais dragões para um lugar onde não cabia mais nenhum. Então a cena avança um pouco e todos estão no salão comendo e conversando. Bocão continua com seu discurso e diz a Soluço para se casar com Astrid, e a Astrid nega. A cena corta e aparece um sujeito estranho chegando numa ilha estranha. Ao chegar na ilha, esse estranho sujeito conversa com alguns caçadores de dragões e é reconhecido como Grimmel. Grimmel zomba dos caçadores, dizendo que já se passaram um ano após a derrota de Dragon e eles ainda não conseguiram juntar dragões suficientes para fazer um ataque em Berk. Então os caçadores dizem que era complicado, pois quando eles capturavam novos dragões, Soluço e a turma atacavam e pegavam os dragões de volta. Grimmel não estava levando muito a sério. Porém, quando os caçadores dizem que os dragões estavam sendo comandados por um Fúria da Noite, a coisa muda. Grimmel se espanta, pois o mesmo disse que matou todos os Fúria da Noite, menos o Banguela. Os caçadores apresentam a Fúria da Luz. Sim, aquela mesma dragoa que a turma esqueceu de pegar no início do filme. Então Grimmel diz que seria fácil, pois o mesmo disse que Berk não havia um líder, e sim um fedelho. Então a cena corta e aparece um flashback de Stoico e Soluço conversando sobre um tal de mundo escondido, um lugar onde os dragões vivem e se escondiam. Stoico diz que marinheiros encontraram uma mega cachoeira no meio do oceano com dragões protegendo a entrada. Stoico diz que um dia encontraria um mundo escondido e iria trancá-lo para sempre, fazendo assim com que dragões e humanos nunca mais se encontrassem. Então a cena corta e Soluço começa a olhar o seu mapa, enquanto Banguela brinca com seu pé metálico. Aí chega a Astrid e os dois começam a conversar sobre casamentos e dragões. Soluço fala sobre a lenda do mundo escondido e de como as coisas iriam melhorar se caso todos fossem para lá. Banguela escuta o barulho e pula do penhasco para ver o que era. Banguela vê uma dragoa branca e tenta se aproximar. Rola um climazinho entre o Banguela e a Fúria da Luz, porém o Soluço tem que fazer alguma soluçagem. Soluço pisa num graveto e Fúria da Luz atira neles. Banguela tenta seguir a Fúria da Luz, porém ele não vai muito longe. Pulando alguns minutos no filme, Soluço e Banguela decidem voltar para a floresta para ver se encontravam a Fúria da Luz. Porém, chegando lá, Soluço vê que tem algo estranho no mato. Era um dardo tranquilizante. Soluço vai mais a fundo e joga um graveto na mata e encontra uma armadilha. Ao voltarem para Berk, Soluço diz que tinha alguém na ilha e apresenta o dardo. Eret reconhece o dardo e diz que é de Grimmel. Eret então conta um pouco sobre Grimmel e Soluço não coloca muita fé. Então mais tarde no mesmo dia, Soluço está na sua casa vendo o mapa do mundo e aparece o Grimmel e começa a beber água. Grimmel então atira um dardo no Banguela e senta na cadeira de Stoico. Grimmel zomba e conversa com Soluço. Ele admite que matou todos os Fúria da Noite e Soluço se espanta. Na verdade, era o Perna de Peixe que estava disfarçado de Banguela. Soluço faz um discurso tentando colocar medo no Grimmel. Então Grimmel chama seus dragões e coloca fogo na casa de Soluço e em Berk. Todos os vikings se reúnem no salão principal. Então Soluço faz um discurso sobre a situação que Berk está enfrentando e ele dá a ideia de todos irem em busca do mundo escondido. Após essa cena, todos saem de Berk e vão à busca de um mundo escondido. Grimmel diz seu plano aos caçadores de dragões. Segundo ele, a população de Berk não iria muito longe, pois os Fúria da Noite não conseguem voar a longa distância por muito tempo. Fora que os Fúria da Noite também não gostam de frio, então eles não poderiam ter ido para o norte. E também não iriam para o sul e leste por causa dos dragões inimigos que com certeza iriam dar problema. Então, segundo Grimmel, eles só podem ter ido para o oeste. Enfim, como o Grimmel disse, os Fúria da Noite não conseguem voar a longa distância, então eles pararam numa nova ilha. Valka tenta dizer a Soluço que talvez o mundo escondido não seja real e que era para ele pensar bem. Pulando alguns minutos, podemos ver que está de madrugada e todos estão dormindo. Então aparece a Fúria da Luz e acorda o Banguela. Banguela segue ela e sai de perto do acampamento. E ao chegarem numa prainha, Banguela tenta se apresentar, porém falha miseravelmente. Então depois de Banguela tentar várias formas possíveis, ele acaba pensando em desenhar e por incrível que pareça deu certo. Ela gostou do desenho.
Porém, Soluço estava de tocaia e a Fúria da Luz acabou vendo ele e fugiu. Banguela tentou ir atrás, porém como ele não consegue voar, ele acabou caindo. Soluço percebeu que o Banguela não iria conseguir muita coisa sem uma cauda. Então Soluço criou uma cauda nova, muito parecida com a que aparece no episódio O Presente do Fúria da Noite da série Dragões e os Pilotos de Berk. Naquele episódio, Soluço criou uma cauda para Banguela e Banguela foi embora por alguns dias até encontrar o capacete de Soluço. Enfim, voltando pro filme, Soluço cria uma cauda e coloca no Banguela. Banguela sai voando e vai atrás da Fúria da Luz. Valk estava fazendo uma patrulha para ver se tinha alguém seguindo eles, e ela acaba sendo atacada por alguns dragões de Grimel, e volta para Berk para avisar Soluço. A cena corta e podemos ver Banguela e Fúria da Luz fazendo um passeio no meio de uma tempestade. Fúria da Luz teleporta para a frente de Banguela, e Banguela tenta teletransportar também, e ele acaba prendendo mesmo. Aí continua com o clima, Fúria da Luz puxa Banguela para dentro de um buraco com névoa. Valk retorna para Berk e avisa Soluço sobre Grimel. Soluço cria um plano no qual ele iria atacar Grimel, então a turma se infiltra na base de Grimel com seus trajes de pele de dragão. Porém, Grimel já estava esperando e faz um discurso diminuindo Soluço e perguntando sobre Banguela. Grimel prende seus dragões a Soluço e manda os dragões atacarem a turma. A turma consegue fugir de Grimel, porém a cabeça quente acaba ficando para trás. Ao chegar em Berk, Soluço fica frustrado ao saber que Grimel já sabia o plano deles. Valk conversa com Astrid sobre Soluço e acaba que Astrid oferece para ir atrás do Banguela. Cabeça quente fica o tempo todo falando sem parar e acaba citando a nova ilha. Então Grimel percebe que ela falou besteira e deixa ela sair para que pudesse segui-la até Berk. Soluço e Astrid continuam voando e acabam descobrindo um mundo escondido. Ao entrarem no lugar, eles ficam espantados, pois o lugar é absurdamente gigante, cheio de esculturas brilhantes e milhares de dragões lá dentro. Soluço e Astrid tentam se esconder e vem Banguela e a Fúria da Luz voando e pousando num tipo de rocha gigante onde fica o Alpha. Soluço fica triste ao ver Banguela, porém o chifre estrondoso vê Soluço e Astrid e tenta atacá-los. Todos os dragões percebem a invasão de humanos e tentam atacá-los. Banguela aparece e salva Astrid e Soluço. O Soluço entra em outro flashback com o Stoico chorando por causa da perda de Valka. O Soluço pergunta se Stoico vai querer outra esposa e Stoico diz que não e dá uma lição sobre amor pro Soluço. Ao pousar, o Soluço lembra sobre a lição e pensa no Banguela. Soluço tenta se despedir do Banguela, porém a Fúria da Luz aparece e alegra Soluço, pois ele pensou que o Banguela não precisaria ir embora agora. Porém a cabeça quente aparece e traz o Grimel junto com ela. Então a Fúria da Luz tenta fugir e é atacada pelo Grimel. Banguela corre e tenta protegê-la, porém Grimel acerta o Banguela também. Então Grimel captura o Banguela e a Fúria da Luz. Todos os dragões tentam salvar o Banguela, porém Grimel ameaça a Fúria da Luz para que o Banguela mandasse todos os dragões voltarem. Grimel então vai embora e leva o Banguela e a Fúria da Luz. Soluço começa a pensar numa opção para buscar o Banguela e Valka diz a Astrid para tentar ajudar o Soluço. Astrid conversa com o Soluço e os dois pensam num plano. Soluço diz para todos usarem os trajes de voo. Então toda a turma pula do penhasco e voa atrás de Grimel. Ao chegarem no barco, Soluço alerta o Banguela. E Banguela manda todos os dragões começarem a atacar. Então começa a guerra no navio. Grimel tenta cansar a arma, porém Banguela atira antes. A estrutura no qual Banguela estava preso começa a cair em direção ao mar. Então acontece uma cena romântica entre Soluço e Astrid. Astrid chama a Tempestade e manda ela levar Soluço até o Banguela. Enquanto Soluço tentava desamarrar o Banguela, Grimel dopou a Fúria da Luz e fez com que ela voasse, porém Soluço e Banguela caem no mar. E a guerra continua no barco. O estripador rubro sai quebrando tudo com seu chifre enorme e os barcos começam a afundar no oceano. Banguela e Soluço conseguem sair da água e vão atrás de Grimel. Quando Soluço e Banguela estavam se aproximando de Grimel, aparecem os dragões de Grimel e começam a atacar Banguela e Soluço. A Banguela luta, porém os dragões começam a prender o Banguela. Sem muita escolha, Banguela usa o teleporte e explode todos os dragões de Grimel. Banguela aparece na frente de Grimel e se prepara para um ataque junto com Soluço. Porém Grimel atira um dardo no Banguela. Banguela começa a cair e o Soluço solta a Fúria da Luz e manda ela ir salvar o Banguela. Soluço e Grimel começam a cair e a Fúria da Luz consegue salvar o Banguela. Soluço continua caindo e olhando para cima. Então a Fúria da Luz começa a ir atrás de Soluço e Soluço tira seu pé metálico e Grimel morre na água. Soluço e Fúria da Luz voltam para ver o Banguela e depois de tanto susto tudo ficou tranquilo. Os dragões pousam na ilha e fica um clima agradável. Banguela olha para o horizonte e Soluço percebe que falta alguma coisa. Soluço desabafa com Banguela dizendo que todos os anos os dragões cuidavam dos humanos e nunca tinham tempo para cuidar deles mesmos. Todos começam a tirar as celas de seus dragões e começam a se despedir. Banguela abraça Soluço e Soluço se despede do Banguela. Então Banguela dá um mega rugido e chama todos os dragões para ir embora. Banguela olha para o Soluço pela última vez e vai embora, como se fosse um adeus. Após isso acontece um grande casamento entre Astrid, Soluço e Berk comemora. Então corta para uma cena em que aparece Soluço mais velho e seus filhos indo atrás do Banguela. Soluço então reencontra Banguela e mostra a cena deles voando com seus filhos e filhotes. Finalmente chegando ao fim dessa saga. Existem alguns rumores que talvez aconteça o quarto filme, porém eu acho que isso não irá acontecer, pois o arco já foi fechado. E aí, gostou desse resumo? Esses 3 vídeos resumos de Como Treinar Seu Dragão
foi bem trabalhoso, porém eu gostei de fazer. Talvez eu traga mais vídeos como esse sim para o canal. Escreva o que você achou desse resumo nos comentários, eu ficaria muito feliz em ver a opinião de vocês. Então é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui, tchau!